se Machado tivesse escrito numa língua que não fosse tão periférica quanto a língua portuguesa, se ele tivesse escrito em francês, em inglês ou mesmo em espanhol, ele seria um autor muito mais universal do que já é, né? Machado hoje é o escritor mais estudado lá fora, né? Para que você tenha uma ideia, em 2006, o Congresso americano publicou um livro sobre a literatura machadiana, né? Então, é uma honra que nenhum outro autor brasileiro teve até então. Escreveu cerca de 700 crônicas, né? 40 anos de colaboração com jornais cariocas, é bastante texto. E é através das crônicas que a gente consegue encontrar Machado de Assis, né? Porque na literatura ficcional dele, ele é sempre muito elíptico, ou seja, ele é muito dissimulado, é muito fugaz. Não dá pra gente chegar e entender, olha, ele quer dizer isso e tal, não é possível. Na crônica é mais possível a gente encontrar. Ele tinha aversão à República, era um monarquista liberal, porque ele entendia que o dia que o Brasil tivesse um sistema representativo, ele ia cair numa aristocracia que seria muito insolente e nada mais atual do que a gente vê hoje. Machado de Assis, ele era um cronista que misturava fatos da política com referências literárias e sempre botava pitadas de ideias no comentário que ele fazia dos fatos. Então não era uma crônica no sentido de registrar os fatos, mas era no sentido de interpretar os fatos. E nesse aspecto ele era cultural, além de comentar assuntos culturais propriamente ditos, né? Quando morre Raul Pompeia, que se suicida em 1895, ele faz um belo comentário a Raul Pompeia, ele fala do Euclides da Cunha, ele fala do próprio Alencar, ele participa de polêmicas à época, né? Faz ensaios sobre essa de Queiroz, que foram polêmicos, né? Ao contrário da imagem do Machado certinho, que não quer participar de polêmica, que está isolado do mundo, mas ele, durante o período jornalístico dele, né, os primeiros 20 anos de carreira, ele participou de todas as polêmicas possíveis que viu pela frente. Então, nesse aspecto, ele é não só o pai da crônica brasileira, o rei, né, da crônica brasileira, o príncipe é o Rubem Braga, como ele é também um pouco o pai do jornalismo cultural brasileiro, da crônica cultural brasileira, de todos os colunistas culturais que você tem hoje em dia. Em grande parte, o jornalismo literário brasileiro acabou sendo feito pela crônica, né? E aí eu chamo crônica, mais a crônica ao estilo Rubem Braga, né? Que o cronista descreve o dia dele, o passeio que ele fez lá pela orla do Rio de Janeiro, os personagens que ele encontrou na rua, uma certa percepção do comportamento humano que tem a ver com a literatura, né? E não o cronista ao estilo Zé de Alencar, Machado de Assis, que era um cronista que misturava um certo registro dos fatos com uma interpretação, uma opinião e tudo mais. Quando Magalhães Júnior fez a última biografia de Machado, de 1981, teve um hiato de 24 anos, porque só Daniel Pisa publicou em 2006 a próxima biografia. Entenda que, para o maior escritor da língua portuguesa desde Camões, sem dúvida nenhuma, Machado é. Ficar 24 anos sem ter nenhum estudo, só no Brasil isso é possível. Quando o pintor holandês Rembrandt foi comemorado os 400 anos de vida dele, no ano passado, centenas de livros foram publicados na Holanda, nos Estados Unidos, em toda a Europa. E aqui a gente está agora comemorando o centenário de morte de Machado, e vemos uma timidez, né, da imprensa e mesmo do meio acadêmico em divulgar mais a obra de Machado, né? Machado é muito pouco estudado.
mesmo lá fora, existe um interesse maior na obra de Machado de Assis do que aqui no próprio Brasil, né? No próprio país que ele tanto trabalhou para melhorar as instituições e tudo. Harold Bloom, talvez seja um dos maiores críticos literários que existem hoje, ele é um entusiasta da obra de Machado de Assis. A intelectual americana também, Susan Sontag, fez estudos sobre Machado de Assis. O próprio Woody Allen, um grande cineasta americano, não se cansa de elogiar a obra de Machado. Ele gosta especialmente de Dom Casmurro, né? E o professor de Oxford, John Gladstone, que faz também um grande estudo sobre a obra de Machado. E no Brasil, as pessoas, não sei se por medo ou se por incapacidade mesmo, não fazem um estudo tão aprofundado da obra dele, que está muito, muito longe de ser esgotado. A biografia dele é uma coisa comovente, né, por si só, né? É um sujeito que nasceu com toda a capacidade de se tornar uma pessoa sem nenhum futuro, né? Neto de escravos alforriados, epilético, meio gago. O sujeito nasce no morro carioca e sai do morro, sai do Rio de Janeiro, sai da vida como um escritor mais consagrado da literatura brasileira e latino-americana também, né? Então, Machado ele é a negação de que o destino pode limitar as nossas ações no mundo. Sobretudo Memórias Póstumas, né, que é o divisor de águas, não só quando ele faz a ruptura entre o romantismo e passa para o realismo. Foi o ponto principal da literatura dele, o ápice mesmo. Mas Machado também não é só um grande romancista, né, é um grande contista. Ele escreveu cerca de 216 contos, né. Desses 216 pode-se tirar aí pelo menos uma centena que são obras-primas. Essa de Queiroz era um amigo inimigo do Machado, né? Sempre costumo dizer isso. E Machado criticava muito essa de Queiroz porque ele era muito convencional na literatura dele, né? Quando ele escreveu A Ilustre Casa de Ramírez, O Crime do Padre Amaro, ele usava muito o estilo naturalista francês, né? Que Machado até acusava ele de copiar o Émile Zola. Quando ele publicou Memórias Póstumas em 1881, ele simplesmente acabou com a convenção, né? Ele criou um livro que, dentro de 176 páginas, ele colocava poesia, crônica, conto, reflexão filosófica, ou seja, ele desvirtuou toda a lógica da literatura, não só brasileira, mas latino-americana também, né? Ele quebrou o paradigma. E foi um susto, né, para as pessoas falarem, que é isso? Que livro é esse? Normalmente se começa uma história pelo começo, mas decidi começar pelo fim, por 2 motivos. O primeiro é que, como eu ressuscitei para ser o autor destas memórias, eu não sou um autor defunto, mas um defunto autor. A sepultura para mim foi outro berço. Segundo é que a história fica renovada e moderna. Moisés, que também contou sua morte na Bíblia, começou pelo nascimento e não pela morte. Aliás, essa é uma diferença radical entre minha história e a Bíblia. A primeira vez que eu li o livro, eu tive a mesma sensação de que tem os leitores da rede pública, né, quando são obrigados a ler o livro, né, ler essa coisa aqui horrorosa e tal. Primeiro que quando eu só ouvia falar do livro Memórias Póstumas, eu pensei que ele fosse um livro de 15 mil páginas e uns 20 quilos, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Até o próprio nome é pesado, né? E depois, quando eu tive acesso ao livro, né, um livro pequeno e tal, eu li, realmente achei um pouco assim chato e tal, minha capacidade de compreensão também não é das melhores, né? E aí eu fui alertado por uma amiga, né, sobre um capítulo em específico, que é o capítulo da borboleta, né, a borboleta negra,
que é um dos capítulos clássicos do livro. E a partir daí me abriu os olhos para uma coisa que eu não tinha até então me dado conta, né? Que era a sutileza da poética que Machado inseria no livro. E a partir dali eu comecei a ler uma vez, duas, três. Quando o diretor do filme, de 98, 99, se não me engano, ele disse que leu o livro 6 vezes, né? Eu li 14, fora as consultas, que não foram poucas, né? Teve um tempo que eu tive que esconder o livro, né? Que eu não aguentava mais ler o livro, né? E essa relação com Memórias Póstumas foi talvez o grande vetor que depois me fez emergir nas outras obras de Machado, né? E aí a partir daí li todos os romances, todos os contos, todas as crônicas, né? Até as cartas que ele escreveu. Eu passei a ler e cada vez me aprofundando mais, a paixão foi aumentando também. Os contos de Machado existem pérolas impressionantes, né? que o grande público simplesmente desconhece. Contos como Ideias de Canário, que ele conversa com o canário, uma sátira assim atualíssima e divertidíssima. As Academias de Sião, por exemplo, que ele na verdade, nesse texto, ele precede até o Código da Vinci, né? Esse best-seller aí, que para alguns é literatura de aeroporto, né? O sujeito lê enquanto está no elevador e tal. E ele faz uma sátira fantástica sobre essas especulações, né, acerca de Jesus e tal, de sociedades secretas. Então tem muito texto de Machado que as pessoas simplesmente desconhecem, né?